Antes de lutar ao lado de alguém, o Aoi todo não pergunta qual é a técnica da pessoa, quantas maldições ela derrotou ou se ela tem medo de morrer. Ele quer saber outra coisa: qual o seu tipo de mulher? Parece só uma piada, e é claro, também é, mas a resposta serve como um atalho pro todo entender se aquela pessoa tem gosto próprio, convicção e coragem pra se assumir pro mundo. Por isso, ele rejeita respostas vagas e se conecta imediatamente com Yuji. A pergunta não prevê o futuro nem revela uma verdade mística, ela revela algo simples: quem consegue dizer o que deseja sem se esconder. E isso explica muito sobre a forma como todo escolhe seus aliados e enxerga a força deles. Eu acho que nós somos melhores amigos. Em um universo de Jujutsu Kaisen, onde maldições grotescas matam inocentes e feiticeiros, e as maldições vivem no limite da insanidade, o Aoi entra em cena quebrando qualquer protocolo. Ele tá no meio de um confronto iminente, a tensão tá no ar, e do nada, ele lança a pergunta mais adolescente possível. Qual é o seu tipo de mulher? Ele repete isso ao longo da obra, e a primeira reação do espectador é sempre rir ou rotular ele como personagem de alívio cômico, talvez até um pervertido. Mas o autor escondeu sobre essa excentricidade dele o personagem mais preciso e com o melhor caráter da série. Esse tema fascinante ganhou muita força recentemente, e eu preciso dar o crédito pra isso a um criador de conteúdo internacional fantástico. Parte da filosofia que a gente vai explorar hoje foi pontuada por um vídeo gringo de 5 minutos que eu vi. O link dele vai estar na descrição, e a thumb do vídeo tá aparecendo agora na tela pra vocês. Então vamos lá, pra entender a profundidade dessa pergunta que ele faz, a gente precisa voltar ao evento de intercâmbio entre as escolas de magia de Kyoto e Tóquio. O Aoi é o aluno mais forte de Kyoto. Ele é uma força da natureza logo de início, e ele caminha em direção ao Megumi Fushiguro, o prodígio da escola de Tóquio. Todo olha pro Megumi e dispara sua famosa pergunta: qual que é o seu tipo de mulher? A reação de Megumi é a reação de 99% da gente teria. Ele fica desconfortável, ele desvia do assunto. Ele dá uma resposta diplomática, dizendo que não tem uma preferência específica, desde que a pessoa tenha um caráter bom. É uma resposta pensada, partida e incrivelmente segura, quase política. O todo rejeita isso com todas as forças. Quando Megumi Fushiguro responde que gosta de pessoas com um caráter, todo se enfurece. E sabe por quê? Porque a resposta de Megumi é segura, é genérica. É a resposta de quem tá tentando não errar, e de quem tem medo de se expor de verdade. Pro todo, ser tedioso é o maior dos pecados na feitiçaria de Jujutsu. Feiticeiros lidam com a morte diariamente. Se você não sabe nem dizer claramente o que dá prazer no mundo humano, como você tem convicção pra se sacrificar numa luta? A indefinição é uma verdadeira fraqueza. Então a gente tem Yuji Tadori. O Yuji não pensa duas vezes. Ele não tenta parecer filosófico e solta na lata. Garotas altas e com bunda grande. Tipo a Jennifer Lawrence. Essa resposta é crua, sincera e sem pudor nenhum. Naquele exato milissegundo, a mente delirante de todo cria memórias falsas de uma amizade escolar que nunca existiu. Mas a conexão real nasceu ali. O Yuji passou no teste. Ele provou ter desejos honestos, externalizar eles, sem tentar parecer o que não é. O todo percebe instantaneamente que o núcleo de Itadori é sólido, é autêntico, ele é verdadeiro. Você consegue perceber isso? Foi a mesma pergunta, duas respostas diferentes. Um cara foi descartado pra sempre com a resposta. O outro se tornou um familiar. Por que isso acontece? Bom, pra gente entender por que o todo já recusou o Megumi logo de cara, a gente precisa entender o passado desses três jovens. Precisa entender quem eles são quando ninguém tá vendo. Vamos analisar primeiro o Megumi Fushiguro. Por que ele se desviou da pergunta? Será que ele é apenas tímido? Bom, vamos ver o background dele. O Megumi nasceu como um peso invisível nos seus ombros. Ele é descendente de uma das famílias mais poderosas e cruéis do mundo dos feiticeiros. O pai dele foi um homem que vendeu o próprio filho por dinheiro e poder. Megumi cresceu vendo a sua irmã postiça, uma pessoa de coração puro, ser amaldiçoada injustamente. Por causa de tudo isso, o Megumi construiu muralhas ao redor de si mesmo. A ideologia de Megumi é baseada na lógica, no sacrifício, no distanciamento, sabe? Ele acredita que o mundo é injusto e que o papel dele não é ser um herói que salva todos, mas uma engrenagem que apenas salva os que merecem. Ele pensa demais, ele calcula, ele reprime os seus desejos. Quando o todo faz uma pergunta pessoal, a mente do Megumi, ela entra em colapso. Por que ele tá me perguntando isso? O que ele quer de mim? Como que eu devo responder pra ele não revelar minhas fraquezas? Ele acaba dando uma resposta fabricada, uma resposta sobre caráter. É uma resposta nobre, sim, mas é uma resposta calculada pra esconder o que ele realmente é. O Megumi se distancia dos seus instintos. E no campo de batalha de Jujutsu, onde as pessoas e as emoções negativas geram energia pra lutar, esconder os instintos significa hesitar. E se você hesita, você morre. Opa, parando seu vídeo rapidinho, só pra dar um recadinho rápido pra vocês. Agora o nosso servidor, ele tá com um canal no Discord. Se você, por algum motivo, gosta do meu conteúdo, gosta de interagir com as pessoas pelos comentários, considere entrar nele. A gente tá sempre ativo por lá, todos os editores, o pessoal que cuida das thumbs, todo o pessoal que faz esse canal acontecer tá por lá. Então, fique à vontade pra entrar lá, sugerir ideia para próximos temas, ou apenas conversar com o pessoal aqui do canal. Você tá muito mais convidado. E é isso, volta pra programação normal aí.
Agora vamos ver o outro lado da moeda, o Yuji Itadori. Ao contrário do Megumi, Itadori não tem um clã famoso, ele não foi treinado desde criança. O background dele é bem simples. Um garoto normal criado pelo vô que recebeu uma missão no leito de morte do velho. Ajuda as pessoas para que você não morra sozinho. A ideologia do Itadori é pura aceitação do momento presente, sabe? Ele não tem nada a esconder. Ele não carrega o peso de ser o herói perfeito. Ele apenas faz o que o coração dele manda. Não existe um Yuji público e um Yuji privado. Não existe distância entre quem ele é e como ele se apresenta. Quando todo pergunta qual o seu tipo, Itadori não pensa como uma resposta vai soar. Ele não quer parecer inteligente ou politicamente correto. A resposta simplesmente sai, sem performance. E é exatamente isso que o Aoi tá procurando. E aqui que entra o brilhantismo que o vídeo do nosso amigo gringo ensina pra gente. Esse comportamento do todo não é aleatório. Ele é profundamente ancorado em filosofias de milhares de anos. Há cerca de 2.500 anos, na Grécia Antiga, Sócrates andava pelas ruas de Atenas, fazendo algo muito parecido. Ele parava pessoas comuns, políticos e sábios, e fazia perguntas simples, como o que é justiça e o que é coragem. Sócrates não estava interessado em ouvir a definição do dicionário. Ele usava o que chamamos de método socrático. Ele continuava empurrando perguntas até que a pessoa entrasse em contradição, até ela perceber que, na verdade, não sabia no que acreditava. O objetivo de Sócrates não era a resposta final, mas o processo, sabe? A pergunta era um espelho para ver se você já havia examinado a si mesmo profundamente. O filósofo acreditava fielmente que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Agora, vamos trazer isso pro mundo de Jujutsu. A pergunta do todo não é sobre preferências amorosas. Ela é uma ferramenta, igual o Sócrates usava. Ele tá parando e perguntando quase, você se conhece? Você tá conectado com o que você realmente deseja na sua alma? Ou você tá apenas performando o que a sociedade ou o mundo espera que você deseje? Isso também tem uma forte relação com o budismo. No budismo, os mestres costumam dar aos seus alunos os chamados koans. São perguntas absurdas, como por exemplo, qual o som de uma única mão batendo palma? Se você tentar usar a lógica para responder essa pergunta, você vai travar. E é esse o objetivo. Os koans, eles não foram feitos para serem resolvidos pela mente racional. Eles foram feitos para dar um curto-circuito no seu pensamento lógico e expor a sua natureza, forçando uma resposta que venha de uma intuição pura e do instinto. Quando o Aoi, um gigante assustador, no meio de uma arena, pergunta isso, é tão absurdo, fora de contexto, que o jeito como você reage vai ser de surpresa também, sabe? Você não vai conseguir pensar numa resposta muito política. E sabe, todo o passado do todo, ele não tirou isso do nada. Ele herdou isso da sua mentora, uma feiticeira de grau especial. Quando o todo era apenas um garoto no ensino fundamental, ele era frustrado, ele era tão forte, tão poderoso pra idade, que achava a vida chata, sabe? Ninguém era um desafio, ele se sentia desconectado no mundo. Até que apareceu ela e fez exatamente essa pergunta. Qual o seu tipo de mulher? Foi a primeira vez que alguém não tratou ele como um monstro ou um delinquente, um problema, mas mirou diretamente na alma dele. A ideologia de Todoroki foi moldada ali. Ele percebeu que a força não significa nada se você for vazio por dentro. Então, vamos lá. Ele é rotulado por muitos como alguém burro, ou apenas um músculo ambulante. Mas o próprio personagem faz questão de dizer que tem um QI de 530 mil. Mesmo sendo um exagero cômico, a verdade é que o Aoi é possivelmente o personagem em melhor inteligência interpessoal da obra. Ele sempre entende as pessoas, até mesmo em Shibuya com o Itadori. Aoi todo é um personagem que vai te fazer rir pra depois te espancar com o QI de batalha mais afiado. A pergunta idiota não tem nada de idiota, ela é um funil social. Ao forçar uma vulnerabilidade instantânea, ele descarta os covardes e os burocratas, filtrando o mundo até sobrar apenas aqueles que lutam de verdade. O que Jujutsu Kaisen faz é, de forma magistral, é esconder conceitos extremamente complexos debaixo de uma camada de entretenimento. Sabe, o Takaba, por exemplo, é um exemplo disso. O autor, ele utiliza o todo como um cavalo de Troia pra filosofia. Então, se a gente for trazer isso pra nossa vida, fora do Aoi-Todo, o que eu aprendo com isso é que eu espero que você leve deste vídeo é uma reflexão sobre como a gente vive a nossa própria vida, sabe? Pensa comigo, a maioria da gente passa grande parte do tempo pensando nas respostas. A gente filtra o que diz, performa pessoas que a gente não é nos nossos trabalhos, nas escolas e principalmente nas redes sociais. A gente vive preocupado em garantir que as nossas respostas façam da gente inteligentes, fortes, descoladas ou no mínimo não um maluco pra viver em sociedade. A gente é ensinado a ser um Megumi Fushiguro, a dar uma resposta segura, a não sair da linha, a proteger as nossas vulnerabilidades a todo custo. E a pergunta de Aoi corta através de toda essa facilidade em pelo menos 3 segundos. E ela vai buscar o Itadori dentro de você, um instinto puro. Portanto, meu amigo, ou minha amiga, ou qualquer um que esteja assistindo esse vídeo, a verdadeira questão aqui não é se você prefere pessoas altas, baixas, calmas ou enérgicas. A pergunta que a Aoi todo realmente está fazendo pra você é a seguinte: quando foi a última vez que você respondeu alguma coisa ou tomou alguma decisão na sua vida sem se preocupar em como isso faria você parecer pros outros? Bom, me responda aí. Mas enfim, o que eu tinha pra falar sobre o todo era isso. Eu gostei novamente de trazer o mérito do vídeo gringo. Foi uma baita descoberta que apareceu na minha página de início do YouTube. Um baita vídeo, então parabéns, meu amigo. Se você entende inglês, passa lá, dá uma moral pro cara. Considere se inscrever, dá um like aqui no canal também. Hype o vídeo se você tiver pelo celular, me ajuda bastante. E se tiver um dinheirinho sobrando, considere virar membro. Vira membro aí, na moral, vira membro. Tá baratinho, vira membro.